Sejam bem-vindos. A gente costuma pensar na história como uma linha reta, né? Com heróis e vilões bem definidos. Sim, tudo preto no branco. Exato. Mas às vezes a história é mais um labirinto. Um herói pode virar um monstro, e o que a gente pensava que era um monstro, no fundo, era só uma marionete. Uhum. Hoje, a gente vai mergulhar na trajetória de uma das figuras mais enigmáticas e talvez contraditórias do universo de Vampiro, a Máscara, Maika Veikos. Uma figura fascinante. Muito. E os documentos que a gente tem aqui contam uma jornada, nossa, impressionante. Ele vai de um mago nobre com um futuro brilhante na Ordem de Hermes, passa por um idealista em Constantinopla e acaba como uma das peças centrais na criação do Sabá. É uma transformação radical. Totalmente. E a nossa missão aqui é desvendar como isso aconteceu. E o mais curioso é que a história dele não é só uma biografia. É quase um código. Sabe? Quando a gente começa a decifrar, o que aparece é uma conspiração de nível cósmico. Cósmico mesmo. Com uma profecia secreta que muda tudo que se pensava sobre a Geana. A gente vai analisar as reviravoltas que explicam as motivações dele, que parecem tão conflitantes. Certo, então vamos começar pelo começo mesmo. Maika Veikos não nasceu vampiro. Não, de forma alguma. A história dele começa há mais de 1000 anos, como um jovem nobre das montanhas dos Cárpatos. O que diferenciava ele, pelo que os textos indicam, eram os sonhos e as visões proféticas que ele tinha. E isso, claro, chamou a atenção da Ordem de Hermes, uma sociedade poderosíssima de magos. Eles o recrutaram. E ele não foi um mago qualquer, certo? Longe disso, ele se tornou uma estrela em ascensão. Era poderoso, carismático, influente. Ele usou esse prestígio todo para estabelecer várias capelas, que eram tipo bases de operação para a Ordem. E sucesso, como sempre, atrai inveja. Quem era o invejoso da vez? Um outro mago, chamado Guratrix, um cara extremamente ambicioso que via o Veikos não como um colega, mas como um obstáculo. Um rival direto. Exato. A fonte deixa claro que o negócio era pessoal. Guratrix sentia que o prestígio do Veikos roubava o lugar que deveria ser dele no topo. A rivalidade era, assim, palpável. E o que ele fez? Imagino que atacar outro mago da Ordem abertamente não era uma opção. Nem pensar. Seria suicídio político. Então, Guratrix arma um plano que é, ao mesmo tempo, engenhoso e muito covarde. Que seria? Ele descobre o itinerário de uma viagem do Veikos e simplesmente vaza essa informação para os vampiros do clã Tizimice. Nossa! Os Simiches eram os senhores daquela região e inimigos declarados dos magos. O plano era simples: deixar que os monstros fizessem o trabalho sujo. Um plano traiçoeiro que deu certo. Sim e não. E é aqui que a história dá sua primeira grande virada. O plano funcionou. Veikos foi emboscado. Só que durante o ataque, o líder dos Simiches, Ninguém menos que? o próprio antediluviano, o fundador do clã, ele olha para o Michael Veikos e vê algo especial. O que, exatamente? Os textos sugerem que ele reconheceu no Veikos a mesma conexão mística com a terra da Transilvânia que ele próprio tinha. Então, em vez de matá-lo, o antediluviano o transforma em um de seus filhos. Que ironia inacreditável. O plano para eliminar o rival acaba tornando ele imortal e infinitamente mais poderoso. Guratrix deve ter se remoído por séculos. um erro de cálculo monumental. Sem dúvida, Veikos não foi destruído. Foi transformado naquilo que mais temia, mas com um poder que ele nunca sonhou em ter. E o que acontece com ele depois disso? Ser transformado à força por um monstro ancestral não parece um bom começo de carreira. Não mesmo. Ele é enviado para longe, para Constantinopla. Para ele foi um exílio, mas acabou se tornando uma redescoberta. Como assim? Lá, ele é acolhido por uma família de carniçais estudiosos, os Obertus, que mantinham a maior biblioteca do mundo conhecido. Para um ex-mago estudioso como Veikos, foi como achar um oásis no inferno. Ele mergulhou nos livros, então? Totalmente. No ocultismo, na feitiçaria, tentando encontrar um novo propósito. E ele encontrou, em um ideal chamado o Sonho de Constantinopla. E o que era esse sonho? Era uma ideologia liderada pelo historiador que imaginava uma sociedade de vampiros baseada não na tirania, como a dos Tsimis,
mas na cultura, no conhecimento, na arte. Civilização em vez de barbárie. Exato. E Vikos, o idealista, abraçou essa causa com toda a alma. Ele viu ali a chance de construir algo bom. Mas parece que não foi só de livros que ele viveu lá. Ele conheceu algumas pessoas importantes, né? Sim, ele se aproximou de Velha e Lugogê, que seriam chave na futura rebelião de Simis, mas o encontro mais transformador foi com um feiticeiro chamado Elias. E ele se apaixonou por esse Elias. Isso, e Elias apresentou Vikos a uma nova filosofia de não-vida, a via dos pecados. Via dos pecados? Isso não soa muito alinhado com uma sociedade culta e pacífica. E não era. A premissa era sedutora. Nós já estamos mortos e amaldiçoados. Por que se prender à moralidade mortal? A ideia era abraçar todos os prazeres sem limites. Exatamente. E isso plantou uma semente de hedonismo e libertinagem no Vaikos, que ele começou a cultivar. Então, por um lado, ele é esse idealista que acredita numa utopia vampírica, e por outro, ele está mergulhando numa filosofia que prega o abandono de toda moral. Elas não convivem bem, e essa é a chave de tudo. Uma dualidade profunda começa a se formar dentro dele. O erudito e o hedonista. O construtor e o transgressor. Essa tensão interna, essa guerra dentro da alma dele, vai definir cada passo que ele dará a seguir. E essa profundidade, essa teia de contradições que eu acho que fascina tanto. A história não é simples, é um sistema complexo de ideologias, facções, planos dentro de planos. Sim. É um quebra-cabeça que atrai um tipo específico de mente, não acha? Quem gosta de RPG, por exemplo, geralmente é um público mais criativo, inteligente, que gosta de ler e desvendar sistemas complexos. Com certeza. É uma habilidade de conectar os pontos e ver o quadro geral que vai muito além do entretenimento. É um exercício de pensamento crítico. E sabe onde mais essa dedicação e inteligência estratégica são cruciais? Na hora de estudar para provas e concursos. Navegar por um edital complexo é tão desafiador quanto entender uma conspiração milenar. Se quem nos ouve é estudante e está se preparando para vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica e quer ter as melhores ferramentas, entra agora em medcomp.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. É uma boa dica. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar de onde estiver. Voltando ao nosso jogo de estratégias, o sonho do Vaikos desmorona. Constantinopla cai. E com ela o ideal que ele defendia. Exato. Ele perde o lar, o propósito e é forçado a voltar para a Transilvânia, o lugar que ele mais despreza, governado pelo sistema tirânico dos voivodes tísimes. Certo, então ele está de volta a um lugar que odeia sob um regime que despreza. O que ele faz? Ele faz o impensável. A história conta que ele se volta para os inimigos históricos do clã dele, os Ventru da Hungria. Jogando dos dois lados? Exatamente. Publicamente ele se posiciona como um mediador, um pacifista. Mas nos bastidores ele está secretamente apoiando a nascente revolta anarquista contra os anciões do próprio clã. Um jogo perigosíssimo. E essa fama de pacifista o leva a algum lugar. Leva ele direto ao centro do palco. Sua reputação de mediador garante um convite para a Convenção dos Espinhos, o evento que deveria selar a paz e dar origem à Camarilha. Mas ele tinha outros planos. Completamente outros. No momento mais crucial, ele sobe ao pódio e, em vez de pregar a paz, ele faz um discurso inflamado. Rejeita a Camarilha, chama o acordo de traição e une os anarquistas mais radicais sobre uma nova bandeira. O nascimento do Sabá. Aquele ato, aquele discurso, é a pedra fundamental do Sabá. Espera um pouco, isso não faz o menor sentido. Como o mesmo cara que queria construir uma utopia cultural se torna o fundador da seita mais monstruosa que existe? A fonte explica, e a resposta é tão trágica quanto aterrorizante. Está no relacionamento dele com o Elias, seu grande amor. O que tinha de errado com ele? Vaikos não sabia, mas Elias não era quem parecia ser.
Em algum momento, Elias foi encontrado e infectado por uma consciência muito mais antiga, o próprio antediluviano Timice. O antediluviano que todos achavam que estava morto ou adormecido. Esse mesmo. Elias se tornou um receptáculo, uma marionete. E o que a gente descobre a seguir é simplesmente pavoroso. Sim, em um momento de revelação, essa entidade, usando o corpo de Elias, comete um ato abominável. Ele estupra Maika Vaikos. Nossa, E o horror da cena não está só na violência, está na crueldade psicológica. Por ser um praticante da via dos pecados, Vaikos sente um prazer involuntário em meio à dor, à humilhação e à traição da pessoa que ele amava. essa mistura de agonia e êxtase quebra a mente dele. Literalmente. A própria filosofia que ele usou para se libertar foi transformada numa arma contra ele. Uma gaiola perfeita. Exato. E o ato em si foi mais do que uma violação, foi um implante. De uma forma grotesca, a semente do antediluviano foi forçosamente plantada dentro de Maika Vaikos. Ele foi infectado com a essência e a vontade do seu mestre. Então, depois daquele ponto, ele nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. O trauma o transforma. A fonte indica que, após esse evento, ele abandona a identidade de Maika. Ele adota uma nova forma, andrógina, e um novo nome, Sasha Vaikos. Para se distanciar daquele horror. Como uma forma de matar o ele que foi quebrado e renascer como algo diferente, mais duro. Entendi. Então, Sasha Vaikos se torna um agente, uma extensão da vontade do seu senhor, talvez sem nem perceber. E agora, olhando para trás, as ações contraditórias começam a se encaixar. Todas elas. Com essa revelação, a história toda é reescrita. Não foi Sasha Vaikos quem manipulou os ventrúios anarquistas. Foi o antediluviano Tzimisce agindo através dele. De absurda. Manipular uma guerra inteira só para fingir a própria morte. Mas é esse o fim da conspiração? Seria mais simples se fosse. Mas o que os textos revelam é que até o antediluviano Timice é só uma peça num jogo ainda maior. Maior que o antediluviano? Um jogo orquestrado por uma entidade demoníaca, quase Lovecraftiana, ligada à própria terra da Transilvânia, Kupala. Kupala. Uma consciência maligna adormecida no próprio solo da região, o que explica por que alguém com uma conexão mística com a Terra, como Vaikos, seria o peão perfeito. E essa entidade tem seus próprios planos, imagino. Sim. Kupala tem sua própria versão da profecia do fim do mundo, a verdadeira profecia da Gehenna, que é dita ser muito mais antiga e precisa do que a do livro de Nod. E os eventos da vida de Vaikos se encaixam nessa profecia. Perfeitamente. A fonte lista alguns estágios e é assustador. O primeiro sinal da verdadeira Gehenna, segundo Kupala, foi a diableria de Saulot. A diableria. O canibalismo da alma. Exato. E quem cometeu esse ato foram os Tremere, o clã fundado por Guaretrix. Tudo se conecta. Sempre. O terceiro sinal foi a própria revolta anarquista. E o quinto sinal, provocado diretamente por Sasha Vaikos na Convenção dos Espinhos, foi a criação da Camarilla e do Sabá. Porque a criação das duas seitas seria um sinal do apocalipse. Porque garantiu um estado de guerra eterna, um conflito perpétuo que alimenta a Kupala e move seu plano adiante. Vaikos, o mago com sonhos proféticos, foi escolhido desde o início. O catalisador perfeito. Ele é o agente central que acelera o fim do mundo, sem saber disso durante a maior parte de sua existência. Então, no fim das contas, a história de Sasha Vaikos é uma tragédia de proporções cósmicas. Um indivíduo com ideais e falhas que é quebrado, traumatizado e transformado numa arma por uma entidade antiga. Suas ações, movidas por dor e manipulação, moldaram o destino de todos os vampiros. Ele não é o grande vilão da história. Talvez seja a maior vítima. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão perturbadora. A profecia de Kupala não está completa. A fonte menciona o sinal 1, o 3 e o 5. Certo. A pergunta que fica é: quais foram os sinais 2 e 4 que aconteceram sem que ninguém percebesse? E mais importante, se o personagem que talvez mais tenha lutado por ideais e livre-arbítrio foi, na verdade, uma marionete desde o começo, quem mais no cenário é um peão sem saber? Nossa. A verdadeira Gehenna
pode não ser uma guerra de seitas, mas a revelação de que ninguém nunca esteve realmente no controle.